Jornalismo. Jornal Gente. Bandeirantes. Agora 9h01, a TV Justiça ainda não abriu o sinal com a transmissão do julgamento na primeira turma, marcado para as 9h da manhã, agora 9h01. Normalmente, Pedro, as sessões no Supremo não têm atrasado, não é? Então, pelo que a gente tem visto, tem outras sessões também abertas, com transmissão, ainda mais sessões de grande apelo, como essa aqui, elas não têm atrasado, mas fique tranquilo, você ouvinte da Rádio Bandeirantes, que a gente vai te avisando e vai contando aqui ao longo do dia como vão caminhar as coisas no julgamento da primeira turma. Ô Pedro, conta para o nosso ouvinte, apresenta esse dia, qual que é a previsão de quem começa falando, depois passa para quem, qual que é o rito previsto para hoje na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Bom, Thaís, então 9h da manhã está marcada a sessão. Dentro de instantes nós já devemos ter a primeira manifestação do presidente da sessão, que é o ministro Cristiano Zanin. Ele abre apenas a sessão, diz ali a pauta que é dominada por esse julgamento, Alexandre de Moraes. Então daqui a pouquinho você vai ouvir trechos do ministro Alexandre de Moraes falando aqui na Rádio Bandeirantes. Você saiba que não é o voto dele ainda. Ele tem tempo máximo, não? Não tem. Ministro não tem tempo para falar. Ministro sempre, quando se manifesta, tem o tempo que precisar. Então isso vale tanto na hora do relatório quanto na hora do voto. Então é um resumo do que está sendo apresentado. A partir daí, nós começamos a fase de oitiva das partes, né, de manifestação das partes. E o primeiro a falar é o Ministério Público, representado pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Esse tem prazo para falar, tem 2 horas para falar sobre todos os acusados. 2 horas é muita coisa, hein? Mas são 7, 8 réus, né? Então são 8 réus. Depois disso, Thaís, nós temos 1 hora para cada advogado dos réus. Em ordem alfabética, porém, há uma exceção. Quem começa falando é o advogado do Mauro Cid. Por quê? Porque o Mauro Cid fechou uma delação premiada. E a colaboração premiada dá esse privilégio de inaugurar a fase de sustentação oral das defesas. Então é isso que vai ter o advogado Celso Vilardi, ele deve ser o 6º a falar. O último é o Braga Neto, que é Wagner Braga Neto, né? Então é o último a falar. E aí nós temos finalizado essa etapa. Os cálculos que a gente faz aí dão conta de que o dia de hoje e de amanhã talvez sejam tomados por isso. Por esse rito inicial que nós trouxemos aqui. E aí ficaria para a semana que vem o retorno dos trabalhos com o voto aí sim do ministro Alexandre de Moraes, que é o primeiro a votar depois. Aí ele vai apresentar o seu relatório, que já é o voto, e os outros ministros têm que fazer o quê? Voto com o relator ou tenham divergências com o relator. Mas não é tão conciso assim, não é, Pedro? Para dizer isso, eles vão demorar 3h30 mais ou menos cada um, né? Até porque são vários crimes, tudo aquilo que a gente escutou agora do professor Badaró, e aí nós temos então a sequência dos ministros votando. Eu sempre gosto de pegar minha colinha aqui, porque eu sei que são 5 ministros. Ô Pedro. Mas nós temos a ordem estabelecida. Você tem aí na mão aí, Thaís? Não tenho, mas o Cláudio Humberto está chamando de Brasília, né, Cláudio? Então, Thaís, Pedro, assim, eu queria saber do Pedro, que é o nosso ministro da Justiça, um especialista em direito, essa coisa que eu acho muito engraçada. Do lá o cara que foi acusado, não sei de quê, será que é culpado? É inocente? Será? Qual será a sentença? Quer dizer, nós temos um julgamento que já está definida a sentença, né? Ele será culpado, o ex-presidente vai ser condenado de maneira implacável. No mínimo, não por acaso, uns 500 dias de prisão, até vira um negócio de anistia, não sei o quê. Enfim, ou indulto, né? É esse digamos assim, é essa a expectativa, digamos. É de cumprir no mínimo a mesma pena que foi atribuída, que foi cumprida pelo atual presidente Lula por ladruagem lá na Lava Jato. Mas o que eu acho curioso, Pedro, é isso. O que é mais importante num momento como esse, né? Porque é um teatro, né? Aí vai lá o relator, vai fazer uma breve explanação, aí vai o cara da defesa e vai lá e faz uma primeira defesa, um primeiro discurso. Está tudo já definido, já está tudo definido.
E o pior, sem direito de recurso, né? Quem é que vai recorrer desse teatro? Como alegar? Para quem alegar? Para que corte alegar? Além do Supremo Tribunal Federal, aquilo lá tem que ser anulado. Aquilo estava tudo combinado já. Já estava tudo definido antes do julgamento. Essa é a questão. Isso não incomoda, Pedro, como é que eu diria, todos esses atores envolvidos? Ou é mais importante para o advogado de defesa consignar dos autos para a história as suas alegações? É mais importante também para a acusação fazer aquela contribuição para o estudo do direito e não sei o quê, do que a sorte dos acusados? Cláudio, exatamente, mas assim, eles vão tentar fazer parecer que está tudo dentro da normalidade, apesar das críticas que nós fizemos, os especialistas que ouvimos durante todo esse processo, os nossos analistas, os repórteres trouxeram, eles querem trazer um ar ali de normalidade. Por isso, depois dessa fase que eu falei, nós temos os votos dos ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia, terminando com o Cristiano Zanin, que é justamente o ministro. Em relação aos advogados, Cláudio, eu acho que eles estão no papel deles, sabe? Tá certo, tem que esbravejar até a última etapa. O papel do advogado é esse. E advogado bom tem que ir com todas as forças, questionar, peitar o Supremo Tribunal Federal, claro que dentro do respeito, dentro daquilo que prevê a conduta, né, da norma ética, mas há instrumentos para fazer. E se não fosse esse espaço que nós temos hoje na imprensa para abrir a manifestação, ouvir os lados e conseguir dar voz a quem faz esses questionamentos do Supremo Tribunal Federal, nós talvez talvez não tivéssemos a possibilidade de ter conhecimento sobre as críticas que são feitas ao processo, porque é assim que acontece numa democracia. Quando a coisa começa a descambar de um jeito que a legislação não está sendo cumprida e os questionamentos são feitos, você embasa muito mais a possibilidade, por exemplo, de uma anistia no futuro. E aqui é preciso dizer o seguinte, a anistia, ela não está destinada ao crime, e sim ao fato. Isso é muito importante. Eu ouvi a pergunta da Thaís aí para o professor Badaró agora há pouco, a gente já discutiu essa questão de indulto, mas para mim, o caminho mais importante dessa discussão é a anistia que vem pelo Congresso Nacional. Não se trata ali de um poder supremo ao chefe do executivo, mas sim a um conjunto de eleitos pelo povo para analisar um fato que é levado, então, ao Congresso para que se possa deliberar se nós vamos anistiar essa questão ou não. E esses desvios cometidos pela Justiça, se não forem reparados, eles servem sim de embasamento para sustentar com muito mais força essa questão da anistia. É a minha opinião apenas aqui, da análise que eu faço desse caso todo. Muita gente gosta de saber, bom, Bolsonaro vai acontecer isso, aquilo. Esse rito ele é necessário, Cláudio. É necessário acontecer esse julgamento hoje. Por mais que já se tenha mesmo esse sentimento que você trouxe, que o Bolsonaro está condenado, que os outros vão ser condenados, que as penas vão ser altas, tal. É um momento que tem que se passar por isso, para depois os advogados, juntos aí com o movimento político, baterem na porta do Congresso Nacional, apresentarem a lista e falar, isso aqui não está certo. Né? Como é que o juiz vai ser a vítima, o delegado de polícia, o promotor, o julgador, quem define? Você viu, o professor Badaró falou agora há pouco, Thaís, ele que define para onde o Bolsonaro vai se for cumprir pena? Tá na mão do relator. É uma pena, não é, Pedro, que seja dessa forma, porque é um momento histórico tão relevante e a condução do julgamento com todas essas questões vai, de alguma forma, manchar a justiça, não é? A justiça que a gente diz o país tem direito de saber o que aconteceu de fato, por que Jair Bolsonaro chamou comandantes militares ali às vésperas de sair do cargo e perguntou se era possível fazer algum tipo de coisa. Isso é uma conduta punível criminalmente? É só uma intenção? Enfim, muitas coisas aconteceram ao longo da gestão Bolsonaro que estão sendo analisadas hoje e que, na visão histórica, deveriam sim ser passadas a limpo, com cada um deles respondendo pelo que fez. A questão é que um julgamento conduzido dessa forma vira mais importante do que o que aconteceu de fato, como a gente tem visto. Eu lamento que
tenha sido dessa forma, mas já já a gente vai conferir aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, a abertura dessa sessão no Supremo Tribunal Federal. 9h11. Rede Bandeirantes de Rádio.